rainha do romance. E assim, gente, esse livro eu não consegui parar de ler. Eu comecei a ler ele numa tarde, eu comecei a ler ele na tarde de domingo de ontem e eu não consegui terminar, eu não consegui largar de ler. Eu terminei ele assim, eu fiquei, meu Deus do céu, terminei o livro chorando. Estou falando de Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. E minha gente, o que foi esse livro aqui? Eu ouso dizer que talvez tenha sido um dos melhores da Emily que eu li e que assim, vai virar talvez um dos favoritos do ano. Aqui a gente vai acompanhar a Alice Scott, que é uma otimista incorrigível que sonha em publicar o seu primeiro romance. E o Hayden Anderson, que é um mal-humorado vencedor do Pulitzer. Os dois não poderiam ser mais, assim, diferentes, mas agora eles têm um objetivo em comum: contar a história da reclusa antiga princesinha dos tabloides, a Margaret Ives. A Margaret convida os dois para ir aí pra ilha de Little Crescent, onde ela tá disposta a finalmente contar a história da vida dela, independente de tudo que os tabloides sempre tentaram contar sobre ela e a sua família. Mas tem uma pegadinha. A Margaret tem aí vai dar um teste de um mês pra Alice e pro Hayden, e cada um vai ter aí o seu dia com ela. Ela vai contar partes da sua história pros dois, e no final de um mês ela vai decidir quem é que vai poder contar a história dela. A Alice e o Hayden acham essa história meio maluca, mas eles decidem embarcar. A Alice, porque ela tá aí, ela sempre ficou curiosa a respeito da Margaret. É meio que uma conexão entre ela e o pai dela, e ela tá aí, talvez essa seja a sua grande chance. E o Hayden, que já escreveu uma biografia de um cantor assim muito famoso, que é um livro assim que emociona todos, ele fala, já está no papo, mas ele vai tentar, afinal de contas ele não quer dar braço a torcer, né? Mas o que o Hayden nem a Alice esperavam é que quanto mais tempo eles passam juntos na ilhazinha, eles talvez percebam assim que eles percebam que eles tenham mais coisas em comum e que talvez uma faísca de atração ou algo mais pode surgir entre os dois. E gente do céu, eu terminei esse livro aqui chorando, eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu. Emily, como você pode fazer isso? Eu acho que foi um dos melhores livros assim da Emily que ela já escreveu. Tá virando assim um dos meus favoritos dela, com certeza, tá no meu top 3 ali já. E assim, eu gostei bastante porque o que é legal dessa história é que a gente conhece a Alice vendo tudo que aconteceu na vida dela, como que ela chegou a esse ponto dela ser esse eterno solzinho, né, que ela é a sunshine do Grump e do Hayden, que eu amo, é uma tipo que eu adoro. E assim, ver que ela tem essa coisa de, se a pessoa é meio babaca, talvez tenha um motivo, ela pode não ser babaca só por ser, tem um motivo pra ela ser assim. Então eu acho que é legal ver esse lado, assim, um personagem que é tão otimista, que tenta ver o melhor nas pessoas, mesmo na Margaret, que apesar dela estar contando a história dela, que é bem diferente do que os tabloides contavam. Afinal de contas, a Margaret teve aí a sua família, era dona de jornais, teve um conglomerado de mídia, e ela assim teve essa coisa de explicar, teve a vida muito exposta nos jornais, então ela está disposta aí a contar a sua própria versão, digamos assim, o que aconteceu com ela, que é como a Alice já começa comentando no vídeo, que toda história tem 3 versões, a sua, a minha e a verdade. Então acho que foi bem legal, principalmente que a Alice, ela se pergunta em muitos momentos, eu acho que a Margaret está mentindo, porque isso aqui não tá, parece que ela tá segurando uma parte da verdade, ela não tá me contando essa coisa toda, e como que eu faço pra ela confiar em mim? E ao mesmo tempo que ela tenta ter essa coisa aí de confiança, uma relação de confiança com a Margaret, ela também tem que lidar com o Hayden, que tá aí tentando tirar o trabalho dos sonhos dela, e ela já fica meio desesperada quando ela descobre que ele é a sua concorrência. Afinal de contas, ele já é premiado, ele já fez outros livros, mas o que eu gostei é que os dois, afinal de contas, eles estão numa ilha pequena, não tem como eles não se encontrarem, então eu acho muito legal que eles vão se esbarrando e vão percebendo assim que talvez tenha um motivo para eles estarem ali naquela ilha juntos, não sei, talvez. Mas eu gostei bastante, principalmente porque assim, teve um pouquinho de slow burn, que eu gosto, e o que eu achei interessante foi que o Hayden tava sempre preocupado assim com a Alice, com os sentimentos dela, ele tava tentando sempre ajudar ela a lidar com os sentimentos, com a família dela, que eu acho que foi bem legal, e mostra assim as duas diferenças entre os dois, que
o Hayden veio aí de uma cidadezinha pequena, em que o pai dele era prefeito, a Alice teve pais hippies, então assim, é aquela diferença, mas que eles acabam encontrando coisas em comum. E eu preciso dizer que assim, por boa parte do livro eu tava muito desconfiada da Margaret, por causa da história dela, que assim como a Alice eu também sentia que ela tava escondendo alguma coisa, mas aí chegou um ponto do livro que eu fiquei, nossa, agora eu estou com dó da Margaret. O que está acontecendo? E chega o final, e aquele final, e eu fiquei assim... Ok, entendi. Deixa eu secar minhas lágrimas aqui pra eu conseguir terminar de ler o livro. Então assim, eu acho que esse é um livro bem emocionante, é bem legal. Eu gostei de conhecer a história da Margaret. Assim, talvez eu gostaria de ler o livro que a Alice ou o Hayden poderiam escrever sobre a história da Margaret. Sim. Então quem sabe a gente não ganha... Quem sabe a gente não ganha aí o livro da Margaret Ives na versão da Alice ou na versão do Hayden, não sei, fiquei curiosíssima pra saber. Então, se você gosta de Emily Henry e tá curioso aí pra saber o que a princesinha dos tabloides esconde, corre pra ler Uma Vida e Tanto. Então é isso, galera! Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram da Entrelinhas e a gente se vê na próxima!